nosso irmão Rodrigo nos convidou. Primeira vez que eu vou pregar aqui, lá no dia é bem importante, né? Aí a terra, né, ela treme, mas Deus vai nos dar graça nessa noite, bem? Eu convido os amados irmãos para abrirem as Escrituras na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Todos encontraram? Então leamos a palavra do Senhor. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Podem se sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele é um escritor bem interessante. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós percebemos que Paulo ele começa a falar de um assunto, daqui a pouco ele entra em outro assunto, e muitas das vezes ele nem sequer retorna ao assunto anterior. E nessa passagem aqui, que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo está dando instruções sobre a adoração da igreja, sobre a nomeação de pastores, de obreiros para aquela igreja. E de repente, depois de dar as instruções a respeito dos bispos e dos diáconos, então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar sobre o mistério da piedade. Este é o título dessa mensagem, o mistério da piedade. Mas os irmãos talvez possam perguntar, mas que mistério é esse, pastor? Quando Deus ele decide criar, ele cria seres semelhantes a ele para ter um relacionamento com essas pessoas. E o desejo de Deus é que essas pessoas, esses seres criados, amassem a Deus por sua livre e espontânea vontade. É claro que quando você cria pessoas com livre-arbítrio, com a capacidade de fazer escolhas, você corre o risco dessa pessoa fazer uma escolha contrária à sua vontade. Mas Deus, ele quis pagar o preço. Então, quando Deus cria o homem, e quando o homem peca, ele se afasta da presença de Deus, e quando Satanás ele pecou, surgiu um grande questionamento no universo, entre os seres angelicados. E agora? A criação era tão perfeita, Deus criou tudo bom, Deus criou tudo perfeito, e surge o mal, e surge o pecado. E agora? Como é que Deus vai consertar? Como é que Deus vai conseguir realizar o seu propósito de ter filhos conforme a sua imagem e conforme a sua natureza? Esta é uma pergunta que permaneceu muito tempo apenas nas mãos de Deus. Apenas Deus ele conhecia o plano, o propósito que ele tinha para realizar a salvação da sua criação, a redenção das suas criaturas, a salvação de toda a criação. Mas esse questionamento ele permanecia. E os anjos queriam entender como é que Deus vai operar a redenção da criação. Paulo aqui ele fala assim, escreva essas coisas, embora espere ir ver em breve. Ou seja, Paulo escreveu uma carta porque a intenção dele era ir ver Timóteo, visitar essa congregação. Mas, se por algum motivo ele não pudesse estar lá, ele escreveu uma carta para dar as instruções. E aqui ele fala assim, olha, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo fala a casa de Deus. Casa, quando está escrito nas Escrituras, na Bíblia, ela se refere a duas coisas. Primeiro, família. E segundo, lugar de habitação. Quando nós vamos aqui dizer a casa de Jacó, está se referindo à família de Jacó. Todos aqueles que conviviam ali, junto com Jacó, era a família de Jacó. Então a igreja, ela é a casa de Deus, é a família de Deus. Cada um de nós somos chamados de filhos do Deus Altíssimo. E é onde Deus habita, é onde Deus se manifesta, é onde Deus opera, é onde Deus, aleluia, ele se revela para a humanidade. É na sua casa, é na sua família, a igreja do Senhor. Paulo dá essas instruções por quê? Para que nós tenhamos consciência de quem nós somos e a quem nós representamos aqui na terra. Nós representamos o nosso Pai, o Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os anjos, criou eu, criou
criou todas as coisas. Nós somos representantes do Deus vivo, aleluia, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que há de vir para buscar os seus. Porque família fala de comunhão, família fala de amor, família fala de recebimento, de acolhimento, família fala de unidade. E é isso que Deus espera ter com os seus filhos, é isso que Deus espera ter com a sua igreja: unidade, acolhimento, comunhão. Por isso nós somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Antigamente Deus se manifestava no templo de Jerusalém, o Santo dos Santos, em cima da água do propiciatório. Era ali que Deus se manifestava, era ali que Deus falava. Mas na nova aliança, Deus agora se manifesta na minha vida, Ele se manifesta na sua vida, Ele se manifesta na vida da igreja do Senhor. Você, nós, somos instrumentos nas mãos do Deus Filho, do Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Deus, Ele quer me usar, Deus, Ele quer te usar, Deus quer trabalhar através de mim, através de você, para que Ele seja conhecido, revelado à humanidade. Deus quer usar a mim, quer usar você, para que o nome dele seja conhecido neste bairro, nesta localidade, para que aqueles que estão lá fora, que não fazem parte da família de Deus, e não estão na casa de Deus, eles possam vir para este lugar e se tornarem também filhos do Deus Altíssimo. Ele fala: comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Os templos antigos eles eram construídos com uma base e com colunas. Eram as construções antigas. Paulo usa esse simbolismo para dizer que a igreja, ela também é um templo, ou seja, nós somos um templo que sustenta a verdade. Mas que verdade é essa? A verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra de Deus. E Paulo agora ele vai discorrer sobre esse mistério, que estava oculto em Deus desde a eternidade. E aqui Paulo ele discorre sobre este assunto em forma de hino. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, e o mundo recebendo agora. Isto no original é o hino de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma síntese, é um resumo do que é o Evangelho, do que é a Bíblia Sagrada, do que trata, do que ela trata, do que ela revela para nós. É uma síntese, é um resumo da humilhação de Jesus e da sua exaltação. Esse mistério é grande. O que é o mistério segundo os Escrituras? É algo que, embora seja revelado, mas ainda permanece algo que a gente não consegue entender completamente. Ainda permanece algo sobrenatural a respeito daquele mistério. E aqui Paulo vai discorrer sobre esse mistério. Deus foi manifestado em corpo. O que Paulo está querendo dizer nessas palavras? No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, uma das primeiras verdades, do qual a igreja é fundamento, do qual a igreja é uma coluna, a primeira verdade que a igreja tem que sustentar é que Jesus ele é Deus, que Jesus ele é divino. Essa verdade a igreja ela tem que defender. Outras coisas nós podemos abrir mão, costumes, nome de igreja, a gente pode abrir mão, não há por que brigar por essas coisas, mas a divindade de Jesus Cristo é algo que nós não podemos abrir mão, é algo que a igreja deve defender, é uma verdade, é uma doutrina essencial, aleluia, da igreja. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Paulo está falando e João da divindade do Senhor Jesus Cristo. Antes, quando nada havia sido criado, ele já existia junto com o Pai, numa comunhão perfeita. O Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Pai. Uma comunhão perfeita. Eles não tinham necessidade de nada, mas o Deus Todo-Poderoso, Deus Sábio, por natureza, ele iria criar. E ele decidiu criar seres semelhantes a ele, para que ele pudesse se relacionar. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer se relacionar com pessoas que sejam semelhantes a Ele. Ele quer manifestar o seu amor, Ele quer abençoar, Ele quer agraciar, Ele quer estar ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, seja momentos de luta, seja momentos de batalha, seja momentos de alegria, em todas as situações. O Senhor quer estar ao meu lado, ao seu lado, e Ele está ao meu lado, ao seu lado, porque esse é o desejo de Deus. Então Ele existia eternamente nessa comunhão perfeita, mas devido ao pecado,
ao mal surgir na criação, foi-se necessário Deus, então, ele vir para se revelar e para se comunicar com o homem. Por quê? Porque o pecado ele afastou o homem da presença de Deus. O conhecimento de Deus ele foi perdido da raça humana devido ao pecado, porque nós vemos que lá no Éden, Adão tinha um contato bem próximo de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele, mas o pecado fechou a porta do Éden e o homem, então ele foi povoar essa terra e construir o seu reino, construir o seu mundo longe da presença de Deus, afastado de Deus, sem comunhão com Deus. Mas para Deus se comunicar com o homem, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, um Deus de majestade, um Deus de glória, como é que ele iria se comunicar com o homem? Ainda mais com o homem pecador, destruído pelo pecado, pelo domínio de Satanás. Como é possível haver comunhão entre aquele que é santo, com seres pecadores, com seres caídos, com seres que não entendem, aleluia, acerca das coisas espirituais, de seres que são incapazes de conhecer Deus na sua plenitude? Como Deus vai se relacionar com essas pessoas? Aleluia! Por isso que o Filho, ele decidiu tomar a forma de homem. Ele tomou para si um corpo humano para que pudesse haver comunicação, para que pudesse haver revelação, para que Deus pudesse, aleluia, estar aqui conosco. Então, na face de Jesus Cristo, nós vemos a face do próprio Deus. Ele manifesta o caráter de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus. Jesus, ele manifesta Deus completamente para o ser humano, para o ser humano. Em Cristo Jesus nós podemos conhecer quem é Deus, seus atributos, as suas perfeições, as suas qualidades, o seu senhorio, a sua majestade, a sua glória, o seu reinado. Então, o Filho, ele se humilha. Mas pastor, por que Jesus se humilhou? Muitas pessoas dizem: os humilhados serão exaltados. A interpretação equivocada do versículo. Não é os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado. Jesus se humilhou. Como que ele se humilhou? Ele era o Senhor, ele era o Criador. E o que ele fez? Ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, da presença contínua no seio da Trindade, e desceu à terra de uma forma para uma forma de servo. Talvez você possa perguntar: por que isso, pastor? Porque foi o homem que caiu. A natureza humana foi quem caiu no Éden. Portanto, para Jesus elevar novamente a natureza humana ao propósito original que Deus propôs desde a eternidade, era necessário que ele viesse na forma de homem, para ser provado como homem, para ser testado como homem, para vencer Satanás como homem, e assim elevar a nossa natureza ao lugar original que Deus planejou para a humanidade. Foi por isso que Jesus, ele teve que assumir a forma humana. Porque imagine chegando uma criatura que foi ET aqui, que fala outra língua, totalmente diferente de nós. Seria possível uma comunicação? As pessoas iriam ficar com medo, as pessoas não iriam entender. A linguagem daquele ser que vem, isso aqui é uma hipótese, tá, irmão? Que veio de outro lugar, de outro planeta, que você nem sequer conhece, mas não, ele veio como um bebezinho. Ele cresceu, se tornou um homem forte, um homem sábio, um homem inteligente. E aqui nós vemos: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por que ele teve que assumir a forma de homem? Porque ele queria e tinha que experimentar todas as emoções e sentimentos que nós experimentamos. Porque uma coisa é Deus criar. Quando ele cria todas as coisas. Mas Deus nunca havia experimentado o que é ter sede. Deus nunca havia chorado. Jesus nunca tinha chorado, nunca teve sede, nunca teve fome, nunca tinha passado aflição, nunca tinha passado por sofrimento. Porque ele era e é Deus. Deus não experimenta as emoções que o ser humano experimenta. Mas ele quis entender a nossa natureza, ele quis entender as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Sabe para quê? Porque agora, lá no céu, tem um homem diante de Deus, a destra do Pai, e ele sabe exatamente o momento, o sofrimento, a luta, a batalha, a peleja que você está passando. Quando você chora, ele lembra que ele também chorou. Quando você sofre, ele também tem esse sentimento. Por quê? Porque ele sofreu. Quando você é humilhado, quando você é afrontado, isso passou por todas essas experiências.
como nosso sumo sacerdote, ele é capaz de entender a nossa natureza, ele é capaz de entender as nossas dúvidas, ele é capaz de entender as nossas incredulidades, ele é capaz de entender os nossos erros, ele é capaz de entender as nossas falhas. Aleluia! Como o homem entende perfeitamente o que é a natureza humana, como o homem ele entende perfeitamente o que você sente, o que você passa no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, em todo mundo. Ele sabe, porque ele experimentou todas esses sentimentos. Ele experimentou todos esses sentimentos. E como Deus, ele é capaz de te socorrer, de te auxiliar. Por quê? Porque ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria. Então, no momento que você estiver passando por uma situação difícil, que você tenha consciência apenas de que Jesus sabe o que você está passando. E tenha consciência de que isso é apenas um momento, que esse momento ele vai passar, e esse momento ele vai ter um fim. Então, a primeira verdade que a igreja tem que sustentar é que Jesus é Deus. A segunda verdade que a igreja tem que defender, que tem que sustentar, é que ele é homem, 100% Deus e 100% humano. Se você chegar num local, na igreja, no seminário, em qualquer lugar que não ensina essas doutrinas, saiba que este lugar não está de acordo com a revelação de Deus para a humanidade. Ele é Deus, ele é homem. Ele é Deus, ele é homem. Ele é homem, ele é Deus. A igreja é o fundamento, é a coluna, é o templo que tem que sustentar essa verdade. Não importa a que preço a igreja tem que pagar, mas essa verdade ela tem que ser ensinada, essa verdade ela tem que ser proclamada, essa verdade ela tem que ser anunciada. Estamos vivendo um tempo em que a igreja, o evangelho de Deus está sendo desprezado. Estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Sabe por quê? Porque o mundo, a cada dia, ele quer abafar, ele quer esconder essa verdade. Eles não querem mais permitir que nós proclamemos essa verdade aos homens. Eles não querem que nós falemos do propósito de Deus para a vida do ser humano. Porque a vida que nós vivemos hoje não é uma escolha de Deus, foi por causa de Adão. Deus nunca projetou a vida que nós temos aqui para o homem. A vida que Deus projetou para o homem é uma vida semelhante à vida dele, vida eterna, vida perfeita, vida completa, sem choro, sem lágrimas, sem lutas, sem batalhas. Mas foi o pecado não é que fez com que nós viemos a existir dessa forma, dessa maneira aqui na terra. Diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa linda, né, irmãos? Deus habitando com os homens, Deus andando com os homens, Deus falando com os homens, Deus se revelando com os homens. E é, aleluia, nesta pessoa que nós aqui nessa noite estamos reunidos. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele está o poder, nele está a vida, nele está a esperança, nele está a vida eterna. Aleluia. Sinta-se nesta noite abençoado, sinta-se nesta noite privilegiado, sinta-se nesta noite honrado, porque você é filho de Deus. Você tem o cuidado dele sobre a sua vida, você tem a proteção dele sobre a sua vida. Aleluia. Glória. Você tem as bênçãos dele sobre a sua vida. Você tem alguém para chamar de pai. Você tem alguém para no momento que as suas lágrimas estiverem rolando no seu rosto, tem alguém para colher as suas lágrimas. Justificado no Espírito, Jesus, nós vemos lá a semente da mulher, ela ali, a semente da mulher, depois a semente de Abraão, depois a semente de Davi, depois o Emmanuel, Deus conosco. Todas essas revelações foram dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que desde a eternidade, aliás, desde a antiga aliança, nós vemos a ação do Espírito Santo preparando a nação de Israel para que através da nação de Israel viesse o Messias, o Salvador da humanidade. Nós vemos a ação do Espírito Santo lá, os outros profetas, para falar acerca do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. E quando ele nasce, e ele cresce, e quando ele se torna já um homem, com a idade de 30 e poucos anos, que ele vai ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, aleluia. Naquele momento, aleluia, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E diz a palavra que a partir daquele momento, ele saiu para proclamar o Evangelho, ele saiu para pregar a palavra do Senhor, ele saiu para curar os enfermos, ele saiu para ressuscitar os mortos, ele saiu para realizar a obra de Deus, aleluia.
dependente do Espírito Santo. Ele veio à Terra não como Deus, ele abriu mão das suas qualidades divinas para agir como homem. Então, quando Jesus estava agindo, curando, não era na condição de Deus, era um homem, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem é um ser espiritual. E Deus criou o homem, sabe para quê? Para habitar nele pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo, unido com o meu Espírito, ele produz uma adoração perfeita. Ele produz um serviço perfeito. O Espírito Santo, unido com o Espírito do homem, ele capacita o homem a realizar coisas extraordinárias. E nessa noite, o Espírito do Senhor está sobre essa igreja. Essa noite, o Espírito do Senhor está sobre a vida do pastor Daniel. Essa noite, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a vida da igreja do Senhor. Ele quer te capacitar. Ele quer te usar. Ele quer que você fale para o mundo quem é Jesus Cristo. No seu trabalho, na faculdade, no seio da sua família, para os seus vizinhos, o Espírito Santo quer te usar para você realizar a obra de Deus. Porque, irmãos, somente no poder do Espírito Santo é que a obra de Deus pode ser realizada. Na força do homem, irmãos, é impossível. A nossa sabedoria é pequena, a nossa força é pequena, mas em Deus nós somos mais que vencedores. O Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. De onde vem a nossa sabedoria? De onde vem o nosso poder? É do próprio Deus. Aleluia! Através do seu Espírito. Então, desde o ventre, quando ele está no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E no seu ministério, no seu pouco tempo de ministério, ele foi totalmente usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou o Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos, para operar sinais e maravilhas diante da nação de Israel. Então, a primeira verdade, ele é Deus. A segunda verdade, ele é homem. A terceira verdade, ele agiu sobre a ação direta do Espírito Santo, visto pelos anjos. Os anjos, eles ficavam maravilhados. Por quê? Porque os anjos estavam acostumados na eternidade, no céu, estar diante de Jesus e se prostrar e adorar e cantar louvores ao Senhor. Mas eles queriam entender como é que Deus iria operar na salvação do homem. E quando Jesus nasce ali com o menino, eles ficavam ali contemplando Jesus, tentando entender o que significa essa criança, qual o futuro dessa criança, qual a obra dessa criança. E quando Jesus cresce, e quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, eles começam então a entender o mistério de Deus vai sendo revelado, eles começam a compreender o projeto de Deus para sua criação para o ser humano. Os anjos queriam entender, eles queriam conhecer, eles queriam saber cada detalhe. Como é que Deus vai operar a redenção da sua criação? Em Cristo Jesus, Ele é o modelo, Ele é a forma. Quando foi dado o nome de cristãos para os irmãos em Antioquia, vocês sabiam que foi uma forma pejorativa? Olha lá, os cristãos, pequenos cristos. O que quer dizer a palavra cristão no original? Pequenos cristos. É uma zombaria. Por quê? Porque Cristo havia sido crucificado na madeira. Então eles falavam isso, chamavam os crentes de Antioquia cristãos de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Mas com o tempo, aquilo que era para a igreja motivo de galhofa, eles aceitaram, e hoje nós, com orgulho, dizemos que somos seguidores de Jesus Cristo. Nós somos pequenos cristos. Nós estamos sendo transformados na imagem e a semelhança do nosso Senhor. No dia a dia, no nosso caminhar, no nosso aprendizado. Porque, irmãos, a vida é perpétua no aprendizado. E entenda uma coisa: o crente, ele tem que amadurecer, ele tem que crescer. Ele tem que chegar à medida e à estatura do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. E esse processo, ele é realizado na nossa vida através do nosso cotidiano, através das nossas relações, seja aqui na igreja, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na sociedade. Através dessas relações é que Deus vai lapidando o nosso caráter, é que Deus vai fortalecendo a nossa fé, é que Deus vai nos tornando cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então os anjos
eles contemplavam cada atitude de Jesus, cada palavra de Jesus, cada milagre de Jesus. Eles estavam ali contemplando, tentando entender qual é a verdadeira natureza daquele homem que outrora existiu na eternidade na forma de Deus, pregado entre as nações. Jesus, durante 2000 anos, tem sido pregado aos gentios, às nações, aos outros povos que não são de Israel. Esta é a obra da igreja, esta é a tarefa da igreja: anunciar esse Jesus que é Deus, que é homem, a humanidade, porque é através dele que Deus vai redimir toda a criação. É através dele que eu sou salvo, é através dele que você é salvo, é através dele que você recebe de Deus o Espírito Santo, é através dele que você recebe de Deus a salvação, é através dele que Deus opera a redenção não só do homem, mas do próprio universo como um todo. Porque Jesus, ele chama toda a criação para si, toda a criação está sendo chamada para si, o Senhor Jesus. E quando toda a criação estiver sob o seu domínio, debaixo do seu senhorio, quando a morte e o inferno foi derrotado, então Jesus assumirá todo o governo e nós reinaremos com ele. A esperança da igreja não pode estar de mãos nessa vida aqui na terra, porque essa vida aqui na terra ela é passageira. Tudo que você alcançar aqui um dia vai ter fim. A esperança da igreja é eterna, é celestial, é um reino de glória, mas é um reino que não tem fim, um reino de paz e justiça, um reino perfeito e completo, onde você poderá desfrutar do ser de Deus, toda a sua sabedoria, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, para desfrutar do amor de Deus na sua plenitude, face a face. Esse é o objetivo de Deus, é conduzir o homem à sua presença. Então, a igreja tem a incumbência, a responsabilidade, o privilégio, a honra de anunciar Jesus às nações. E os tempos estão se abreviando, os tempos estão ficando difíceis, mas a missão ela não mudou. Pregue a Cristo, a tempo, afora do tempo, pregue no seu colégio, pregue na sua família, pregue no seu trabalho, mas pregue a Cristo. Esta é a sua função, esta é a responsabilidade, o ofício e a verdade que Deus colocou nas suas mãos, nas mãos da igreja. Nós somos dispenseiros, mordomos da seara do Senhor. Deus colocou na sua vida talentos, qualidades, atributos, para que através dessas qualidades, desses atributos, você possa servir a Ele com excelência, com maestria, com sabedoria, com ousadia. Tudo que é necessário está ao nosso dispor. A palavra, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, tudo está ao nosso dispor. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Como é que Deus se manifesta na terra? Nós somos o corpo, nós somos os pés de Cristo, nós somos os olhos de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, nós somos a boca de Cristo. É através de nós, a igreja, que o mundo vê Cristo. É através da igreja nós que o mundo vê Deus. Aleluia. Então, que foi pregado entre as nações, crido no mundo. Hoje, segundo algumas estimativas, são quase 2 bilhões de pessoas no mundo que se dizem ser cristãos. Mas existe uma outra grande parcela que ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida. E essa obra não só vai ter fim, ela só vai terminar quando o Senhor vier buscar a igreja do Senhor. A minha obra, a sua obra, ela só vai terminar quando o Senhor vier buscar a igreja do Senhor. Crido no mundo, recebido na glória. Atos capítulo 2, versículo 33 ao 36 diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou por vocês agora bem em ouro, pois Davi não subiu ao céu, mas em Deus declarou: o Senhor disse ao teu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus aqui, vosso crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembra que eu falei? Aquele que se humilhar será exaltado. Jesus se humilhou ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Sabe o que significava lavar os pés de uma pessoa na cultura do Oriente naquela época? Isso era o trabalho da escravo. Quem lavava os pés de quem chegava na sua casa era o escravo, era o empregado, era o servo. Ele mesmo se humilhou. Mas
Ele vai à sepultura, e alguns pensaram, acabou. E talvez os anjos tivessem perguntado: ele não era o Salvador? Ele não era o Messias? E talvez os demônios, porventura, talvez comemoraram: acabou, não tem mais jeito, ele morreu. Mas a morte não tem poder para segurar nas suas mãos aquele que é a vida, aquele que é a ressurreição e a vida. E diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou, e por 40 dias ele apareceu aos discípulos, aqui aos irmãos, a Tiago, e por último ele apareceu ao apóstolo Paulo. E quando ele ficou os 40 dias, ele subiu, aleluia, e chegou na presença do Pai, e se apresentou diante de Deus para receber a recompensa pela sua humilhação. Naquele momento, ele é revestido novamente da glória que ele tinha antes do universo criado. Naquele momento, o Pai derrama sobre ele o Espírito Santo, a promessa feita lá em Joel, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito, não só sobre a nação de Israel, não só sobre alguns escolhidos de Israel, mas para todas as nações, velhos e meninos, crianças, jovens, anciãos, sem exceção, Deus derramaria o seu Espírito. E teríamos visões, e profetizaríamos, e anunciaríamos, irmãos, a grandeza do Deus que criou todas as coisas. Aleluia! E agora ele está lá, assentado à destra do Pai, reinando. E diz Paulo que nós estamos sentados com ele nas